Eu sou o mundo. Por mais de 2000 anos tenho girado sobre meu eixo e observado um conflito. A luz que brilhava em mim na criação começou a enfraquecer, porque o inimigo invadiu meu território. Satanás me reclamou como seu reino, e fez Adão e Eva duvidarem tanto do amor de seu Criador que eles caíram em tentação. Mas apesar de eles terem caído, o Criador prometeu-lhes esperança. Um Salvador viria. Sim, eu sou o velho mundo. Tenho testemunhado o alto custo do pecado enquanto os homens se esquecem dessa esperança. Eles têm desafiado o Deus do céu. Eles têm devastado meus rios e vales para construírem impérios para si próprios. Com crueldade, ódio e luxúria. Eles construíram templos para deuses estranhos e gritaram suas vitórias, sem imaginar que estão apenas refletindo o seu mestre das trevas. Satanás participa das reuniões de conselho dos homens, e apesar de não ser visto, ele domina a mente e vontade humanas, em uma desafiadora blasfêmia contra o verdadeiro Deus. E os homens são completamente enganados. Eu também tenho observado os justos, que têm sido mantidos por legiões de anjos celestiais, e eles têm sido preservados. Sempre alguns têm sido preservados, verdadeiros e confiantes. Eles são os altruístas. Eles amam e doam, e vencem a escuridão das trevas com sua vitoriosa canção de fé. Mas mesmo entre os justos, alguns perderam a esperança e ficaram presos à escravidão de trabalhar e suar. Eles foram destroçados pelas guerras, foram exilados em cativeiros. Eles esnobaram o grande Deus e se orgulharam de seus próprios rituais. Eles negaram a Deus e apenas mantiveram a esperança de um Salvador na mente, porque eles acreditavam que ele derrotaria seus inimigos. Eles, obviamente, conservaram religiosamente o nome do Messias nas profecias, orações e canções, mas eles não procuravam por ele para livrarem-se do pecado. Então, a verdade que eles tinham guardado corrompeu-os. Eles se recusavam a entregar-se a Deus e tornaram-se agentes de Satanás. E eu, o mundo, contemplei a escuridão. Então eu soube que a plenitude dos tempos chegara. Satanás havia criado um profundo e negro abismo entre o céu e eu. Mas o Criador ainda amava o homem. De seu trono soou um triunfante anúncio: eu vou. Anjos que fizeram parte do coral na criação agora batiam suas asas sobre minha escuridão para proclamar o nascimento do Messias. Eu sou o trono de César Augusto, de Pilatos e Herodes. Eu sou o símbolo do odiado poder romano.
De mim, César emitiu um decreto que as pessoas de todo o mundo deveriam fazer um recenseamento. Ouçam a proclamação de César Augusto. Ouçam todos. Todo mundo precisa ser recenseado e cada um na cidade em que nasceu. José e Maria, de acordo com o decreto, começaram a longa jornada até a cidade de Davi. E eu vi anjos designados do céu para cuidar deles e acompanhá-los na viagem. Eu sou a manjedoura de Belém. Fico num escuro e pobre estábulo atrás de uma pousada para oferecer alimento aos animais. É tarde e os animais já foram dormir, mas ouço passos se aproximando e ouço vozes enquanto a velha porta se abre. E de repente há uma luz no estábulo. Ali estão José e Maria confusos, mas aliviados por encontrarem um lugar para descansar. Não havia mais quartos na pousada e eles aceitaram ficar no estábulo mesmo. Vejo anjos maravilhados e assombrados se aproximando, pois seu amado comandante ia nascer. E eu sou o berço para qual a criança que será chamada Emanuel. Jerusalém não estava preparada para o Messias. Os rituais judaicos continuaram enquanto os anjos voavam. Passavam além dos líderes de Israel e iam encontrar os humildes que estavam procurando pelo Messias prometido. Eu sou o cajado dos pastores. Por muitas noites eu estive nas mãos dos pastores, enquanto eles olhavam para as estrelas e conversavam sobre o Messias prometido. Algumas luzes de Belém brilham fracas. Tudo está em silêncio nas campinas onde eles cuidam das ovelhas. E os pastores conversam sobre suas profecias favoritas. O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Os pastores oram, e de repente nossa montanha fica clara como o dia. Sou jogado ao chão enquanto os pastores se abaixam, amedrontados, para ouvirem o anjo falar. O Salvador nasceu esta noite. E tudo fica em silêncio novamente. Os pastores ficaram maravilhados com a cena, e então todos nós seguimos o familiar caminho até Belém. Mas nos ouvidos dos pastores ecoa ainda a alegria dos anjos. Tudo está quieto em Belém, enquanto nós andamos por suas escuras ruas, e finalmente a ansiosa busca termina. Encontramos o estábulo, e eu fiquei encostado na parede enquanto os pastores se ajoelharam para adorar o pequeno Messias. Durante muitos anos, eles o tinham procurado com todo o coração, e agora finalmente acharam o Salvador.
Sou a Escritura, a história, a poesia, as profecias do povo hebreu. Sou a Escritura em que os pastores acreditaram. Também sou o escrito sagrado, estudado nas sinagogas judaicas por homens que entendiam apenas o que queriam entender. Também sou o conjunto de livros que os magos do Oriente estudaram. Em minhas páginas, eles acharam a clara e certa promessa do Messias. Então, certa noite, uma estrela apareceu no céu. Os pergaminhos e registros não revelaram nada, mas eu falei com eles. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel. Um rei, como uma estrela brilhante, vai aparecer naquela nação. Como um cometa, ele virá de Israel. Ele derrotará os chefes dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. E em sonhos, os magos foram advertidos de que deveriam procurar com urgência pelo príncipe celeste. Então a caravana de camelos começou a jornada. Os magos carregavam na bagagens presentes para o rei. E eu estava ao lado deles, enquanto atravessamos longos desertos, sempre seguindo o brilho daquela estrela especial. Finalmente Jerusalém apareceu. Os magos entraram nas ruas movimentadas da cidade e ficaram espantados de que ninguém estivesse celebrando. E no templo eles perguntaram insistentemente sobre o Messias, mas em respostas obtiveram faces surpresas, expressões de suspeita e medo. Sou o trono de Herodes, o símbolo do poder romano. Essa noite meu reino está confuso porque alguns mensageiros trouxeram uma estranha notícia. Alguns visitantes do Oriente vieram procurar um rei recém-nascido. Herodes ficou pálido e ordenou que os príncipes dos sacerdotes fossem convocados a revelar o que as escrituras diziam sobre esse rei recém-nascido. Os príncipes então me trouxeram para testemunhar. Minhas profecias eram bem conhecidas por esses estudiosos, mas eles nem ficaram alegres em revelá-la. Indiferentemente, repetiram as palavras: sim, o Salvador há de nascer em Belém. Herodes ficou furioso, mas politicamente ele fingiu serenidade e convocou os magos para uma reunião particular. Ele os questionou intensamente, mas os magos apenas respondiam que estavam procurando pelo bebê que nascera e que ele, Herodes, deveria ir adorá-lo também. Mas assim que eles se foram, eu ouvi murmurar suas terríveis intenções. Os magos estavam sozinhos do lado de fora do portão de Jerusalém. Mas para a alegria deles, a estrela logo apareceu no céu, e eles a seguiram. Os magos estão radiantes, a longa busca foi bem sucedida, e eles encontraram o prometido Salvador, que tiraria o pecado do mundo. Hostes inumeráveis de anjos cantaram com alegria e admiração por Cristo ter vindo salvar o homem do pecado. E os humildes e também os sábios da terra foram privilegiados em unir suas vozes aos do coro celestial. A única nota triste nesta canção foi a atitude daqueles que se achavam santos, daqueles que achavam que estavam preparados para a vinda do Messias, mas estavam completamente enganados. Já se passaram 2000 anos desde aquela gloriosa noite, quando Deus deu o seu Filho. Eu pergunto a você, de que lado você está? Você acredita nesse Salvador o suficiente para cumprir a parte que Ele designou para você na história da humanidade? Seja doando suas ofertas semanais, alimentando o pobre e outras formas de amor fraternal, pois essa é a sua parte na alegre história do Natal.